Fala família, tudo bem? Meu nome é Pablo, vim aqui trabalhar um pouquinho de matemática com vocês rumo aos concursos militares, valeu? Separei duas questõezinhas que tratam o assunto de polinômios, sendo as duas recentes para vocês verem que é um assunto recorrente e vocês verem duas técnicas diferentes para resolver questões, perfeito? Então vamos juntos, ó! Se o polinômio p de x igual a x ao cubo mais ax quadrado menos 13x mais 12 tem x igual a 1 como uma de suas raízes. Aí ele pede aqui o valor. É correto afirmar que. Aí ele está trabalhando ali com o valor de A. Filhão, presta atenção. Se x igual a 1 é a raiz, o que é a raiz de um polinômio? A raiz é o termo de x, o valor de x que tem valor numérico nulo. Ou seja, a gente pode escrever assim, ó. Se x é raiz, então p de x é igual a zero. Então, de novo, raiz é o valor de x que possui valor numérico nulo. Perfeito? Então é muito fácil, porque a gente sabendo isso aqui, substitui e acha de boa. Vem comigo, ó. 1 ao cubo mais a vezes 1 ao quadrado menos 13 vezes 1 mais 12 igual a zero. Perfeito? Legal. Então a gente vai fazer o seguinte. 1 menos 13 vai dar menos 12. Mais 12 dá zero. Significa dizer que A vezes 1 precisa ser igual a zero. E, portanto, A é igual a zero. Esse é o resultado que a gente sabe. Pô, Pablo, mas aí tu fez a resolução de uma questão e não apresentou nada tão novo pra gente. Então vamos dar uma olhada num comportamento mais genérico, ó. Presta atenção. Olha o que rola. Vamos supor um polinômio p de x de grau n do tipo a vezes x elevado a n vezes x elevado a n menos 1 vezes x elevado a n menos 1. Isso até o meu A1x mais A0. Perfeito? Legal, né? E, cara, o que eu vou trabalhar aqui? Vamos supor que eu tenha o mesmo raciocínio. Se x for igual a 1, se x igual a 1 for raiz, então vamos ver o que rola. Então vamos lá. P de 1 igual a 0. Significa dizer que 1 é raiz. Então, o que a gente vai trabalhar? Tá pegando de boa, né? Sim. Então, o que a gente vai trabalhar, ó? Como todo mundo aqui, x elevado a 1, x elevado a n, tudo mais, n é inteiro, de boa. Então fica assim, ó, a vezes 1, a n vezes 1. Vou até apagar e escrever de novo, ó. A n vezes 1, mais a n menos 1 vezes 1, mais a 1 vezes 1, mais a 0. Isso aqui tem que ser igual a 0. Porque P de 1 é igual a 0. Cara, calma aí. Pablo, tá muito confuso. Sim, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando um polinômio qualquer e tô afirmando que 1 é raiz desse polinômio. E se 1 for raiz desse polinômio, o que está acontecendo? A soma dos seus coeficientes está dando 0. Ou seja, se 1 for raiz de um polinômio, a soma dos coeficientes dá 0. Perfeito? Então eu poderia automaticamente, filho, ao saber que 1 é raiz, usar esse fato. E talvez num próximo momento a gente faz a volta e vê se vale. E aí, você já conhece? Comenta aí pra gente continuar interagindo. Ó, então a gente conseguiria fazer direto, então vamos para a segunda questão. Trabalhando mais ou menos com esse raciocínio. Para que o polinômio p de x igual a x à quinta menos 4x à quarta mais 2, enfim, seja divisível, seja divisível pelo polinômio 1 menos x ao quadrado. O valor de k deve ser um número que... Filhão, pera lá. Se p de x, se um polinômio p é divisível por um polinômio q, o que isso quer dizer? Qual a implicação disso pra gente? Vamos lá, né? Vamos tentar entender. Veja lá. Se eu te digo o seguinte, ô Joaquim, Lucas, ô fulaninho, se eu falo pra você que o número 8 é divisível pelo número 2, o que quer dizer isso? Hein? Isso significa que eu consigo escrever 8 como 2 multiplicado por alguém. Entende isso? Entende, né? Para polinômios nada muda, a relação é a mesma. A gente
pode e deve trabalhar com isso. Se um polinômio p de x é divisível pelo polinômio q de x, significa que eu consigo escrever p de x como sendo q de x vezes um d de x qualquer. Perfeito? Legal, né? Interessante. Então, a gente consegue trabalhar com isso. E o mais interessante é, a gente poderia tentar fazer divisão entre os dois. Se eles são divisíveis, o resto tem que ser nulo. A gente poderia dividir esse por ele, o resto ser nulo. Mas eu vou apresentar para vocês um teorema importante. É muito importante, porque você economiza contas. Perfeito? Legal? Maneiro. Se um polinômio p de x for divisível por um polinômio q de x, então as raízes de q de x também serão raízes de p de x. Então, para isso, para resolver e solucionar esse problema, nós iremos encontrar as raízes de q de x, perfeito? Então, vamos lá. Parte 1. Encontrar as raízes de p de x. Então, como a gente sabe que raiz é o termo de x que tem valor numérico igual a zero, então p de x tem que ser igual a zero. Para encontrar as raízes, basta igualar a zero. Perfeito? Perfeito, né? Então, 1 menos x ao quadrado igual a zero. Ou seja, x ao quadrado igual a 1. Então, a gente tem que x é igual a mais ou menos 1. Pablo, mas por que mais ou menos 1? Porque x igual a 1, quando elevado ao quadrado, dá igual a 1. Só que x igual a menos 1, quando elevado ao quadrado, também dá menos 1. Perfeito? Então, a gente está trabalhando com mais ou menos 1. Então, tanto 1 quanto menos 1 são raízes desse polinômio. P de x também. Então, filho, se você sabe que tanto 1 quanto menos 1 são raízes do polinômio, e você anotou isso aqui, ó, se 1 é raiz, então a soma dos coeficientes é 0. Eu já te mostrei aqui. Olha aqui, SpaceX e iPhone interagindo entre si, ambas do ano de 2021. Então, de novo, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Então, ó, nossa parte 2 do problema é o seguinte, a soma dos coeficientes precisa ser 0. Ou seja, coeficiente aqui, 1 mais menos 4 mais 2 mais k menos 3 menos 2 igual a 0. Então, filhão, ó, 1 menos 4, menos 3. Menos 3 mais 2, menos 3 mais 2, menos 1. Menos 1 menos 5, menos 6. K menos 6 igual a 0. Se K menos 6 é igual a 0, então K é igual a 6. Pablo, é isso? É isso. Na prova da EFON até tinha umas pegadinhas do tipo A é divisível por 18, coisinha assim, mas o importante é o método de resolução. Eu tenho certeza que você, depois de ter visto 2 vezes a aplicação, não vai mais hesitar em aplicar. Porque isso caiu, sabe onde, filho? Na ESA. Cara, cai em todos os concursos, todo ano tem pelo menos um deles. Então, depois dessa, você não vai mais errar e a gente vai acertar as questões da prova, valeu? Tamo junto e até a farda. Fui! É só apertar aqui. É.